Você já parou para pensar até onde a ciência estaria disposta a ir para entender a mente humana? Pois é, durante o século XX, psicólogos e cientistas ultrapassaram limites e criaram experimentos que hoje parecem cenas de um verdadeiro filme de terror. Experimentos que foram tão perturbadores, antiéticos e cruéis que precisaram ser proibidos. Prepare-se, porque você vai conhecer agora alguns dos experimentos psicológicos mais sombrios da história. A sede de entender a mente. No início do século passado, a psicologia ainda engatinhava. Os cientistas buscavam respostas para perguntas que pareciam simples, mas eram assustadoras. O que leva uma pessoa a obedecer ordens cruéis? Até onde o ser humano é capaz de ir se estiver sob pressão? E o que acontece quando a mente é levada ao limite? As respostas vieram, mas a um custo alto demais. O experimento de Milgram, a obediência cega. Imagine que você está em um laboratório. Um pesquisador com jaleco branco pede para você aplicar choques elétricos em uma pessoa que erra perguntas. A cada erro, o choque aumenta. O grito de dor da vítima ecoa pela sala. Você hesita, mas o cientista insiste. Continue, é parte do experimento. Esse foi o experimento de Milgram, realizado nos anos 60. O objetivo era entender até que ponto as pessoas obedeceriam a figuras de autoridade, mesmo que isso significasse machucar outro ser humano. O resultado foi assustador. A maioria dos participantes continuou aplicando choques até níveis que poderiam ser fatais, apenas porque alguém em posição de poder mandou. O choque, na verdade, era falso, mas os participantes acreditavam que estavam machucando de verdade, e isso destruiu emocionalmente muitos deles. O estudo revelou uma verdade perturbadora. A obediência cega pode transformar pessoas comuns em cúmplices do mal. 2. O experimento da prisão de Stanford, quando máscaras caem. Agora imagine outra situação. Você é estudante universitário e se inscreve em um experimento. Metade dos voluntários é escolhida para ser prisioneira, a outra metade, guardiã. Tudo acontece em um porão transformado em prisão. Esse foi o experimento da prisão de Stanford, realizado em 1971. A ideia era estudar como papéis sociais influenciam o comportamento humano. Mas o que começou como apenas um jogo, rapidamente virou um pesadelo. Os guardas, que eram apenas estudantes comuns, começaram a abusar psicologicamente dos prisioneiros. Humilhações, castigos, privações de sono. Alguns guardas até inventavam torturas para se divertir. O experimento deveria durar 2 semanas, mas precisou ser interrompido em apenas 6 dias. Resultado: descobriu-se que basta um papel de autoridade. E o pior da mente humana desperta. 3. O pequeno Albert, criando o medo. Agora pense em um bebê, inocente, sorridente. O que aconteceria se os cientistas tentassem criar o medo dentro de uma criança? Foi exatamente isso que John Watson e Rosalie Rayner fizeram em 1920. Eles apresentavam um coelho e outros animais fofos a um bebê chamado Albert. No início, o bebê ria e queria brincar. Mas então, toda vez que o animal aparecia, os cientistas faziam um barulho altíssimo e assustador, batendo metais atrás dele. O resultado? Albert passou a sentir pavor não só dos animais, mas também de qualquer objeto peludo. Esse experimento mostrou que o medo pode ser criado e condicionado, como se fosse um programa instalado na mente. O bebê Albert nunca foi dessensibilizado, ou seja, ele carregou esse trauma para a vida inteira. 4. O experimento do monstro, o peso das palavras. Agora vamos a outro estudo sombrio, conhecido como Monster Study, ou o experimento do monstro. Em 1939, o psicólogo Wendell Johnson quis investigar se gagueira era aprendida ou inata.
Ele reuniu 22 crianças órfãs. Metade delas foi elogiada constantemente, recebendo encorajamento positivo. A outra metade foi humilhada, criticada e chamada de gaga, mesmo sem apresentar nenhum problema de fala. O resultado? As crianças que receberam críticas desenvolveram problemas sérios de autoestima, ansiedade, e muitas passaram a gaguejar de verdade. Tudo isso porque alguém plantou a semente da dúvida em suas mentes. Esse experimento mostrou de um segredo sombrio. As palavras têm poder suficiente para moldar ou destruir a psique de uma criança. 5. O experimento da privação do sono. A mente em colapso. Agora imagine ficar dias sem dormir. O corpo pede descanso, mas você é forçado a continuar acordado. Esse tipo de estudo foi feito em vários momentos da história, e seus relatos são perturbadores. Os participantes começaram a apresentar alucinações, paranoia, perda da noção de tempo e até surtos psicóticos. Alguns chegaram a se machucar durante as crises. Embora muitos desses experimentos não tenham registros oficiais detalhados, há relatos de que eles foram interrompidos porque os participantes estavam à beira de um colapso irreversível. A lição é clara. O sono não é apenas descanso. É a cola que mantém a mente funcionando. Todos esses experimentos tinham um objetivo: entender a mente humana. Mas a que preço? Traumas, cicatrizes emocionais e lembranças que nunca foram apagadas. O que ficou claro é que a busca pelo conhecimento, quando perde a ética, pode se tornar uma forma de tortura. E ainda mais perturbador. Esses experimentos mostraram que a mente humana é extremamente vulnerável à manipulação, à pressão e ao medo. Em outras palavras, todos nós somos mais frágeis do que gostaríamos de acreditar. Então, da próxima vez que você se sentir confiante de que jamais faria algo cruel ou que controla completamente seus pensamentos, lembre-se destes estudos. Eles provaram que qualquer pessoa pode ceder, se colocada sob as circunstâncias certas. A mente é um território sombrio, cheio de gatilhos ocultos que podem ser ativados sem que você perceba. E esses foram apenas alguns exemplos. Porque, no fundo, a pergunta mais assustadora é: quais experimentos ainda estão sendo feitos hoje, longe dos olhos do mundo?